Bom, minha palestra, como o próprio título já diz, né? Teste de consistência do modelo cosmológico padrão. Aqui também começar a falar também, né? Boa parte dos meus slides estão em inglês. Eu fiz um remix de apresentações antigas, isso é comum no meio acadêmico, né? Se vocês seguirem adiante, né, no meio acadêmico, fazendo IC, mestrado, vocês vão ver que isso vai acabar sendo comum, né? E é comum também da gente, né, escrever os artigos em inglês, ou escrever o material em inglês também, né? Então acaba ficando meio que natural isso. Eu até entendo que talvez alguns de vocês não tenham fluência na língua, não conheçam muito, mas eu imagino que o que está escrito aqui nos slides é o suficiente para o nível básico assim, entender ok, tá? E até se tiver alguma dúvida depois também sobre o que eu estiver apresentando, a gente pode conversar em outros momentos, né? Mas esse aqui é um resumo do que eu vou apresentar hoje. Primeira coisa, eu acho que o pointer não está funcionando, mas... Ah, não, tá sim. Eu vou falar o que é esse modelo cosmológico padrão e seus fundamentos. Depois eu vou lançar uma pergunta. Será que a gente... Aqui. Não. Enfim. Será que a gente realmente entende o universo? Será que com essa descrição do modelo padrão a gente realmente consegue entender o universo em grande escala? Esses fundamentos que a gente tem do modelo padrão, como que a gente pode testá-los? Se é que a gente pode. E por fim, eu vou apresentar também, depois de mostrar um pouco sobre isso, né? Eu vou também apresentar alguns trabalhos de pesquisa que eu realizei nos últimos tempos, que abordam justamente esses tópicos. Um deles tem a ver com a curvatura cósmica, né? Que são tanto vínculos atuais, resultados que a gente consegue, né? O quanto a gente consegue saber sobre essa curvatura cósmica hoje, com dados atuais, e o quanto a gente pode saber no futuro, né, com dados que a gente espera ter daqui a 10, 20 anos. E algo semelhante, mas a fim de medir a velocidade da luz, né? Tal como a gente mede a velocidade da luz no laboratório, que a gente vê que é algo muito preciso e tal, muito bem medido já há mais de 100 anos, né? Mas isso é uma coisa que a gente não testou ainda com precisão com dados observacionais cosmológicos, né, que representam o universo uma época mais antiga, né? Então também a gente realiza esse teste também aqui, tanto também visando, né, os vínculos atuais, que a gente pode obter com dados que a gente dispõe hoje, né, tanto com vínculos futuros, e depois conclusões e perspectivas. Notando também, né, que vocês vão ter também um curso, né, de uns mini-cursos, né, sobre cosmologia, né, do professor Armando. Então, assim, o que eu vou apresentar agora, eu vou apresentar alguns aspectos do modelo padrão, né, então vai ter algum overlap, talvez, com o que o Armando vai apresentar nos próximos dias. Eu construí de ideia a contextualizar vocês sobre o assunto, né? Que pode ser a primeira vez que vocês estão vendo sobre isso na vida de vocês, né? Mas assim, também eu fiz de maneira também a não, digamos assim, acabar cobrindo todo o assunto, né? Então tá. Antes aqui a apresentação sobre mim, né? Que isso aqui o professor o Eduardo já fez muito bem, né? O modelo padrão de cosmologia hoje, que a gente pode representá-lo aqui por esse gráfico aqui. Esse gráfico em forma de pizza, né? Talvez seja o gráfico mais comum que vocês vão ver em seminários sobre cosmologia que falam sobre esse tema, né? Que qual é a composição material do universo, ou seja, do que o universo é feito, né? Isso é uma das perguntas que a cosmologia busca, né? Que a gente pode resumir, a cosmologia busca entender o universo em grandes escalas. Em grandes escalas, a gente fala escalas muito além da nossa galáxia, né? E do nosso grupo local de galáxias. E a gente tenta entender do que ele é feito, quais são as componentes, né, que compõem o universo, ou se o universo tem ou não alguma, sei lá, a forma geométrica dele, bem como que ele evolui, né? Enfim, como é que ele começou, se é que isso faz sentido, né? Ou seja, né, basicamente aquela pergunta, né, tipo, onde vivem, o que comem, onde moram, né? Mesma coisa, só que adaptada aqui para o universo em grande escala. Nesse gráfico aqui amarelo, a gente vê que 4,9% desse total aqui é composto por algo que a gente chama de matéria ordinária. Ordinária, sim, não é um termo pejorativo, quer dizer algo comum que a gente conhece a origem, né? E por matéria ordinária, a gente pode também chamar, no jargão da cosmologia, matéria bariônica. E o que é matéria bariônica, né? Parece um nome meio super-herói e tal, mas bariônica significa tudo que é feito de prótons, elétrons, nêutrons, coisas que a gente conhece, né? A gente sabe que eles são feitos, são partículas fundamentais que a gente conhece bem, né? E vocês veem que só 5% do universo é composto por isso, né?
E esse 5% compõe o que a gente, de fato, observa no universo. Ou seja, a Via Láctea, a galáxia, os aglomerados de galáxia que a gente vê e tal, tudo isso compõe apenas 5% do universo. 27% quase, aqui em azul, tem algo que a gente chama de matéria escura. Imagino que vocês já tenham visto sobre, eu tenho uma ideia sobre. O que a gente sabe que é algo que é matéria, no sentido que interage gravitacionalmente, tal como a matéria ordinária, mas a gente não enxerga ela diretamente. A gente consegue detectar a presença dela devido ao modo como a luz se desvia, né, com relação de um objeto distante até com relação a gente. Então isso é uma forma de inferir que existe essa componente, né? Tal como também a gente percebe que, né, a fim de formar estruturas em grande escala no universo, a fim de explicar a dinâmica que a gente vê aqui na nossa galáxia, né? A gente precisa de colocar essa componente para explicar, bem como a dinâmica de galáxias e aglomerados de galáxia, mas a gente também não é escura porque a gente não vê e não sabe do que ela é feita. Pode ser alguma partícula fora do modelo padrão, pode ser algum outro tipo de interação fundamental, isso a gente não sabe ainda. E por fim, o restante aqui, 68%, está na forma do chamado energia escura. Ou seja, boa parte da metade da composição material energética do universo está nessa forma aqui, que a gente interpreta como uma forma de energia, alguma coisa que faz o universo se expandir de maneira acelerada, pelo menos nos últimos bilhões de anos, mas a gente também não sabe do que ela é feita. A gente tem propostas, né? Tem, né, algumas possíveis explicações, eu vou abranger um pouco disso daqui a pouco, né? Mas é isso, que a gente sabe que o universo hoje se expande de maneira acelerada e a gente atribui a essa, digamos, a isso que a gente observa, né, dessa expansão acelerada, a essa componente aqui chamada energia escura, que a gente também não sabe a natureza dela ainda. A gente sabe que a gente precisa dela para poder explicar o que a gente observa. Né, esses são resultados aqui que são, enfim, fornecidos pela colaboração do Planck, né, para essas quantidades. Esse gráfico aqui já deve ter uns 10 anos, mais ou menos, mas esses números aqui não mudaram muito. Né? Os números aqui estão basicamente os mesmos. A interpretação do que pode ser energia escura, que talvez mudou um pouquinho, mas vamos chegar lá. Né? E aí, lança a pergunta, né? O que é essa matéria escura, o que é essa energia escura? Que a gente não, como eu falei, a gente não sabe a natureza física delas ainda. A gente sabe o que elas fazem no universo. Né? Formar estruturas, expansão acelerada, a gente não sabe ainda o que elas são. Ainda assim, esse cenário aqui é o que fornece a melhor explicação para observações táticas como essa aqui, da radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Aqui é uma radiação de origem cosmológica, né? que se propaga livremente desde quando o universo tinha uns 380 mil anos pós-Big Bang. E, para a gente ter uma ideia em escala de tempo, esse Big Bang, se é que houve isso, foi há 13,8 bilhões de anos atrás, né? Então essa luz já vem se propagando há muito tempo. Né? E essas pequenas flutuações aqui, variações de valores, são variações com relação ao valor médio dessa radiação de fundo, que é algo em torno de 2,7 Kelvin. Né? E essas flutuações estão da ordem de, você vê a escala aqui, aqui são centenas de microkelvin, são flutuações bem pequenas, né? Ao redor desse valor médio. Também esse cenário fornece a melhor explicação para observações como essa aqui. Isso aqui é uma forma de ver a estrutura em grande escala cosmológica. Como a gente está olhando para escalas muito profundas, então ela parece meio que uma espuma difusa, né? E aqui diferentes cores correspondem a diferentes traçadores da matéria, né? Aqui está como observado pelo SDSS, não SDDS, tá? Mas podia ser. E aqui tem diferentes traçadores, como quasares, aqui amarelo, galáxias azuis jovens aqui em azul, galáxias antigas vermelhas em vermelho, ou em rosa, por aí vai. Isso aqui é o snapshot, basicamente olhando para uma escala menor de como parece essa estrutura em grande escala. Isso aqui são observações do DESI, né, que também é um levantamento espectroscópico de redshift, tal como o SDSS, só que ele é bem mais recente, começou a fazer observações e lançar dados agora, né, que já vem levantando perguntas interessantes sobre o nosso entendimento do universo, né? E também, outra explicação também, talvez a primeiro, digamos, observável, né, que nos deu ideia que esse era o modelo padrão da cosmologia, que essa é a melhor descrição que a gente tem hoje, né, são as distâncias até as supernovas tipo 1A. Talvez você já ouviu falar de supernovas, imagino. E supernovas, eu posso falar, uma rapidíssima aula de evolução estelar é que tem diferentes tipos de supernova. Pode classificar supernova tipo 1 ou tipo 2. Se você vê
hidrogênio no seu espectro ou não. E da supernova tipo 1 tem 3 subtipos, que é um A, um B e um C, que também diferem entre si pelo que você vê no espectro, né? Não vou entrar em detalhe, mas a supernova tipo 1A tem uma diferença com relação a um B, a um C e a 2, que elas não provêm do colapso de uma estrela massiva, né, cujo núcleo acaba se tornando uma supernova, etc., conforme ela vai... Como a estrela vai virando uma supernova, uma estrela muito massiva, né? Ao passo, então, ela acaba produzindo, né? Quando tem como progenitor uma estrela massiva, né? A supernova tipo 1A é diferente. Ela não tem como progenitor uma estrela massiva. Tem como progenitor uma anã branca, que acreta a massa de uma estrela companheira, até atingir um limite de massa característico, e aí ela explode e se torna a supernova tipo 1A. E como acontece isso bem no limite de massa característico, isso faz com que elas tenham uma certa uniformidade, né? De maneira que o brilho intrínseco delas, ou na linguagem mais astronômica, magnitude absoluta delas é basicamente a mesma, né? Independentemente do objeto que você está vendo. As outras supernovas não, têm magnitudes intrínsecas diferentes, né? Porque provém de objetos com massa diferente. Essa aqui não. Essa aqui vem mais ou menos de objetos com mais ou menos a mesma massa, né, da anã branca. E isso faz com que elas se tornem algo que a gente chama na cosmologia de vela padronizável. Ou seja, conforme a gente olha para o passado e se vê ela menos brilhante, isso indica que necessariamente ela está mais distante da gente. Então a gente pode mapear a distância desse objeto, né, da supernova até a gente, e a partir daí construir algo como um diagrama de Hubble, tal como a gente vê aqui. O diagrama de Hubble basicamente é uma distância cosmológica vezes algo que a gente chama de redshift, que é o desvio para o vermelho. E lembre-se, né, toda vez que a gente fala em cosmologia, fala desvio para o vermelho, a gente está olhando para o momento do passado. Quanto maior esse desvio para o vermelho, maior é esse, maior, quer dizer, mais longe esse objeto está da gente, mais no passado a gente está olhando, né? Uma vez que a luz é desviada para o vermelho pelo fato do universo estar sob expansão, certo? Como que essa expansão se dá em função da distância? Aí eu já vou mostrar daqui a pouco, né? Mas aqui você vê um exemplo aqui desse gráfico aqui, dessas supernovas, né? E esse diagrama de Hubble permite que a gente, então, né, distingua qual é o modelo que melhor descreve essa curva, né? Acaba sendo esse modelo que eu mostrei para vocês. Beleza, mostrei aqui algumas das principais provas, né, do porquê que esse modelo aí que eu mostrei para vocês de energia escura, matéria escura é o melhor modelo que a gente dispõe hoje para explicar essas observações. Mas, como eu disse, boa parte desse modelo, né, a gente não entende do que é feito, né? Não entende a natureza física dele ainda, da matéria escura, da energia escura, o que quer que eles sejam, né? Então, eu posso fazer a pergunta, a gente tem um modelo que explica bem as observações cosmológicas, então a gente tem um bom conhecimento sobre qual é o modelo que funciona melhor para isso, mas será que a gente realmente entende o universo, né? Em vista dessas componentes conhecidas? E além disso, dentro desse próprio paradigma do modelo padrão, a gente também tem algumas possíveis rachaduras nele. Um deles tem relação a um dos parâmetros cosmológicos, que é a constante Hubble. Basicamente, ela diz pra gente quão rápido o universo está se expandindo hoje, né? E usando observações da radiação de fundo, o primeiro observável que eu mostrei, e das supernovas, que é o último que eu mostrei, eles estão em discrepância na ordem de 5 sigma. Sigma, tais como se vocês fizerem o desvio experimental, tem desvio padrão. Então, se pegar o desvio padrão de cada um e comparar, eles estão com 5 sigma de diferença. Isso é algo bem expressivo, né? Inesperado, uma vez que esse modelo aqui é o modelo correto que explica as observações, não deveriam existir tensões dentro do próprio contexto do modelo para diferentes parâmetros, né, que descrevem esse modelo. E também existe a discussão agora que essa energia escura que eu falei para vocês, né, ela tem como melhor candidata, né, algo que a gente chama constante cosmológica, que tem, como o próprio nome diz, é uma constante, né, não evolui com o passar do tempo, a sua densidade de energia. Mas observações do DESI, que eu mostrei agora há pouco, apontam que essa energia escura pode ser dinâmica, ou seja, ela pode evoluir com o passar do tempo. Aqui são 2 plots aqui mostrando basicamente essa tensão do H0. Basicamente, olhem o que está aqui dessa linha horizontal pontilhada para cima. São medidas de H0 usando a CMB. E essas medidas aqui embaixo são medidas diretas, usando supernovas, com vários tipos de calibradores diferentes de distância, ou outros observáveis também. Aqui embaixo são ondas gravitacionais, que a gente só tem um ponto, né, para poder medir o H0, mas
Enfim, já dá para fazer isso hoje em dia. 10 anos atrás não existia ainda esse ponto aqui. E vocês veem como que eles são discrepantes entre si, né? Quando não estão discrepantes é porque a barra de erro está muito grande, mas não dá para dizer uma coisa nem outra. Sei que o gráfico está pequeno, tem muita coisa aqui, né? Depois esses slides devem ficar disponibilizados aí para vocês ficarem vendo e procurando aqui as referências. E esse gráfico aqui é um gráfico que foi disponibilizado aqui no artigo da colaboração 10 aqui de março desse ano. E o que ele mostra aqui? Aqui, bom, no momento não precisam saber o que é o W0 e o WA. Isso aqui vocês podem aprender alguma iniciação científica em cosmologia. Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte, esse ponto aqui representa o que seria o modelo cosmológico padrão lambda CDM, com a constante cosmológica. E a gente vê que esse contorno de confiança, né, que é o que diz, ok, esses aqui são os passos de parâmetros que é favorecido por esses conjuntos de dados aqui, né? Juntando aqui o DESI com o CMB, com esse Pan-Fan Plus, o Ion 3 são diferentes compilações de supernova, né? E vocês veem que todos eles, quando combinados, apontam um desvio aqui desse ponto aqui, dessa interseção, que representa o modelo padrão. Indicando, né, que pode haver uma natureza dinâmica da energia escura. Apesar disso, né, como no caso eu vou mostrar agora quais são os fundamentos do modelo cosmológico padrão, eu não vou assumir nada sobre a natureza da energia escura em si, eu vou tentar mostrar os resultados aqui que a gente obteve sem necessariamente passar por esses lados, né, de energia escura dinâmica e tal, mas só vou mostrar que existem, né, existem certas inconsistências dentro do modelo cosmológico padrão e tal. Tem indícios que talvez o que a gente entende até agora sobre o universo pode não ser o que a gente de fato, pode não ser algo que corresponda à realidade de fato. Agora que a gente tem observações melhores, né, e mais novas. Então tem muita coisa acontecendo ainda, não é uma coisa fechada. Então, para além da gente não saber a natureza dessas componentes, ainda tem esses fatores ainda. Vou apresentar muito brevemente algumas equações aqui para vocês terem uma ideia do que é esse modelo padrão, tá? Eu também não quero entrar em mérito também, uma vez que vocês vão ter um curso sobre isso, né? Primeira coisa que a gente tem, a equação mais, talvez, fundamental que a gente tem na cosmologia é essa equação aqui, chamada equação de Friedmann. Ela dita a dinâmica do universo. Esse A aqui a gente chama de fator de escala, diz basicamente o quão grande é o universo em certo momento do tempo. A gente geralmente toma uma normalização conveniente de cosmologia. Diz que é 0 lá no passado, lá do Big Bang, e diz que é 1 hoje, né? Então, entre 0 e 1 diz o quanto que o universo evoluiu, né, de lá para cá. Esse ρ aqui seria a densidade de energia ou de matéria, né, do que a gente tem. Então, pode colocar aqui a matéria escura, a matéria bariônica, a energia escura, a radiação. E K, o que a gente chama fator de curvatura, que eu não mostrei ainda, né, para vocês, né? A gente assume que o universo é plano, lá pelas condições iniciais do universo e tal. O universo plano descreve bem as observações, né? Depois eu vou entrar em mérito, né, se realmente é o caso, né? Mas tem esse fator aqui, que esse K pode ser um número, né? Ele pode ser -1, 0 ou +1. -1 seria um universo com curvatura aberta, tipo um formato de hipérbole, cela. O plano seria K igual a 0, e o universo com curvatura fechada ou esférica seria K igual a +1. Enfim, a gente pode chegar dessa equação através de uma derivação newtoniana. A derivação formal é através da relatividade geral, resolvendo as equações de campo de Einstein, né? Mas para isso, vocês teriam que fazer um curso de relatividade geral para isso, né? Mas dá para chegar na mesma equação através de conservação de energia, né? De um sistema gravitacional, né? E aí vocês conseguem dá para chegar também nessa relação aqui, né? E a ponto, né, naturalmente, isso significa a derivada do fator de escala em função do tempo. Ok. Outra forma de escrever a equação de Friedmann é essa aqui. Eu tenho aqui o H, que é meu parâmetro de Hubble, ou seja, o parâmetro de Hubble em função do tempo. O H0, que é a constante de Hubble, que eu falei agora, que é o parâmetro de Hubble hoje. E aqui são como cada componente ali que tem a ver com aquele ρ que eu mostrei, evolui com relação ao fator de escala. Né? Temos a radiação, que evolui com o fator de escala -4, a matéria, que evolui com o fator de escala 3, lambda, que é a constante, não evolui com nenhum fator de escala, e a curvatura, né, que não é uma componente energética, né, mas também dá para colocar nessa forma aqui, né? Aqui, esses ômegas aqui, o parâmetro seria a densidade de energia, o ρ, sobre um certo ρ crítico. Esse ρ crítico a gente toma como uma constante aqui. Vocês vão ver que cosmólogos adoram definir parâmetros, adoram definir um monte de coisa, né?
Isso tem um motivo, né? Porque aqui a gente consegue tratar essas quantidades aqui em função... Você vai imaginar que essa densidade aqui de energia, de radiação é bem pequena, sendo que o universo é muito grande. Então é mais fácil tratar tudo com relação a esse parâmetro aqui, né? Para obter como é que cada componente evolui e tal, a gente, claro, teria que traçar como que esse componente aqui, ρ, evolui com o passar do tempo, né? Que segue essa equação de fluido ou de continuidade aqui. P igual, né? ρ ponto igual a 3H vezes ρ mais P. P é pressão. Pressão dá para definir uma equação de estado aqui, como W versus ρ. Resolver. Não dá para obter essa relação aqui, como que o ρ evolui com o fator de escala. E não é o caso. Essa equação de estado para ele significa realmente uma função muito complexa. As equações de estado são simples, que a gente conhece, que a gente trata como fluidos perfeitos e tal. Enfim, são aproximações, mas que são bastante razoáveis e funcionam bem, né? Cada componente vai ter uma equação de estado diferente, né? O que faz com que decaiam de maneira diferente com o passar do tempo. Então, a partir daí, a gente consegue fazer com que essa equação aqui possa ser reescrita, reexpressada dessa maneira, que é mais conveniente para a gente inferir, então, quanto que é esse ômega M0, ômega R0, ômega K0, ômega lambda, H0, né? Usando as observações que a gente tem disponíveis. E aqui, como eu falei, né? Constante Hubble, basicamente, é esse parâmetro de Hubble, né? A ponto sobre A em T igual a 0, hoje. T0, na verdade, né? 0 lá no passado. Como eu falei do universo, né? Eu falei que tem aqui o redshift, né? Que a gente olha para imagens do passado. E o universo está se expandindo. Logo, então, os objetos estão se afastando com relação a gente. Não devido à velocidade peculiares que eles têm. Eles têm também, né? A gente está se movendo no universo, né? Mas em grandes escalas, essa velocidade peculiar pode ser expressível com relação à velocidade de afastamento, né, entre um objeto e outro, pelo fato do universo estar se expandindo. Isso faz com que a gente observe toda a luz desses objetos distantes desviadas para o vermelho. De acordo com essa expressão aqui, né, aqui lambda 0 e lambda E são comprimentos de onda observado aqui e emitido, né, lá no referencial de repouso do objeto. E eles estão de maneira que você tem 1 mais E igual ao lambda O sobre lambda E. E isso se relaciona também com o fator de escala. O A0, fator de escala hoje sobre o AE, que é 1 sobre A. Uma vez que a gente vai ter essa normalização do A0 igual a 1 hoje. Aqui tem coisa sobre distância de luminosidade também, para entender um pouco sobre vela padrão também. Enfim, que a gente tem, né, como é que a gente mede, como é que se pode chegar nessa expressão aqui. Que tem aqui uma distância de luminosidade que é igual a 1 mais E vezes essa integral aqui, de dz sobre h de z. Eu não vou entrar em detalhes como que você chega nessas relações aqui, mas podem ver aqui que tem a ver como é que decai o fluxo emitido de uma fonte luminosa com a sua luminosidade intrínseca, né? Vem aqui um fator de 1 mais elevado a menos 2. Então aí você pode jogar isso para o denominador e obtendo essa relação aqui. Algo semelhante também acontece com objetos que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas tais como existem as velas padronizáveis, como as supernovas tipo 1A, também existe algo que a gente chama de régua padrão, ou talvez régua padrão estatística, né? Que o objeto tem um tamanho intrínseco conhecido. Então, quanto menor a gente enxerga ele no universo, diz o quão distante ele pode estar da gente. E essa relação entre o tamanho físico do objeto, né, a sua distância, dessa distância de diâmetro angular, que, por sua vez, tem uma relação muito semelhante à da distância de luminosidade. A diferença é que aqui tem um fator de 1 mais elevado a menos 1, enquanto que aqui é 1 mais E, elevado a 1. Inclusive, essa é uma das relações mais fundamentais que a gente tem na cosmologia, né? E testá-la, inclusive, né, ajuda a gente a impor se a gente tem algo que desvia muito do modelo padrão ou não, né? Que essa relação independe, inclusive, se a gente tem matéria escura ou não tem matéria escura, energia escura ou não. Inclusive, independe se a gente tem relatividade geral, ou até se a gente tem um universo homogêneo isotrópico, né? Enfim, tem aqui outras coisas também, sobre idades de galáxias também, né? Que dá para medir idades de galáxias de certo modo, né? E isso tem uma relação direta aqui, né? O dt
seria a diferença de idade de galáxias em um certo redshift, pelo intervalo de redshift, nos dá uma medida do parâmetro de Hubble. É uma outra forma de medir, né, coisas quantidade no universo. Beleza. Aqui eu mostrei como é que mede o universo, o modelo padrão. E agora eu vou mostrar o quê? Que tudo isso tem ainda mais hipóteses fundamentais por trás, que são essas aqui. Uma delas que eu só falei brevemente, né, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é a relatividade geral, que basicamente foi proposta, né, por Einstein em 1915, vocês sabem a história, talvez a grosso modo, né? E tem como grande trunfo, né, não só pelo fato que ela escreve muito bem as observações que a gente tem de lá para cá, né? O evento o eclipse que teve lá em Sobral em 1919 permitiu verificar que é a teoria que melhor descreve as observações e tal, né? Que ela traça a relação, basicamente, a equivalência, né, entre geometria do espaço-tempo e distribuição de matéria e energia. E outra hipótese que tem, talvez, hipótese fundamental por trás desse modelo padrão é algo que a gente chama de princípio cosmológico. Não sei também o quão familiar vocês estão com esse termo, né? Ou já ouviram falar disso, né? Mas, de todo modo, o que é esse princípio cosmológico, né? Diz que a gente tem o universo que é estatisticamente homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Ok, o que isso significa? Significa também que a gente tem uma métrica para descrever distâncias e idade no universo, tal como a métrica FLRW, de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Ok, o que significa ainda? Significa que a gente tem, né, por onde quer que a gente olhe no universo, onde quer que a gente esteja, a gente deveria ver, estatisticamente falando, o mesmo universo. Ou seja, que nossa posição, né, para observar o universo não é privilegiada com relação a nenhuma outra, considerando, claro, que a gente esteja observando em escalas grandes o suficientes, né? Certamente aqui no Rio de Janeiro não é homogêneo isotrópico, né? Aqui no Rio de Janeiro, aqui na escala aqui do sistema solar, né? O sistema solar tem um Sol aqui no centro, né? Bem determinado, né? Basicamente, boa parte da massa do sistema solar é do Sol, né? Nem aqui na galáxia também, né? Você vê que ela tem braços espirais, né? Então tem um buraco negro no centro, né? Supermassivo. Mas se a gente for para escalas muito além aqui da escala galáctica, né? Da escala do nosso grupo local e onde tem estruturas, né, pequenas, né? Assim, a gente deveria, extrapolando para além dessas distâncias, então a gente deveria observar o mesmo universo, onde quer que a gente esteja, né? E a gente não consegue, né, mandar um telescópio, uma sonda para uma outra galáxia e verificar se lá também o universo pode parecer homogêneo isotrópico, né? Mas a gente pode, então, tomar observações daqui e extrapolar para isso, né? E testar se essa hipótese é verdadeira ou não. Essa hipótese, inclusive, né, essa hipótese do princípio cosmológico, né, essa ideia, né, isso aí não começou agora, essa é uma reformulação moderna que a gente tem, né, isso já foi pensado tempos atrás ainda pelo Copérnico, ainda no século XV e XVI, que ele propôs que deveriam haver outros sóis, outras terras tais como a gente, e nosso Sol e nossa Terra não é privilegiado, não é diferente em nenhum outro, né? E isso já foi uma mudança absurda, né, de mudança de paradigma de pensamento, né? Até então a gente pensava que a Terra podia ocupar o centro do universo e tal, né? Também notando que naquela época ainda as pessoas, a gente só conseguia observar olho nu, né, o céu, né? Não tinha ainda instrumentos específicos para isso, né? Isso só veio talvez um século depois com Galileu, né? Galileu, Kepler, essa galerinha aí desconhecida. E, enfim, aqui só para dar um exemplo, o que eu quero dizer por homogêneo isotrópico, né? Direções e posições privilegiadas. Isso aqui são 2 cartoons, tá? Obviamente o universo não é assim, né? Mas assim, supondo que a gente está aqui tomando observações, né? Então, óbvio que aqui parece que a gente está no centro, né? Mas isso aqui é só uma questão de referencial, da gente estar no centro observando, né? Nessa figura aqui da esquerda, você observa aqui, né, uma casca aqui esférica aqui, né, concêntrica aqui, que tem uma concentração de bolinhas aqui, que representariam galáxias, talvez. E uma casca mais externa, aqui um anel mais externo, que tem também umas bolinhas, mas a gente vê que a densidade delas é diferente, né? Aqui elas estão bem mais concentradas no anel interno do que no anel externo. O que isso quer dizer? Que esse universo, ele pode ser isotrópico, que por onde quer que você olhe, você conta o mesmo número de bolinhas, talvez, mas inhomogêneo, porque tem uma densidade diferente aqui. Esse universo pictórico aqui, ele já é o contrário. Você vê que a concentração de aviãozinhos aqui é basicamente a mesma no anel interno e externo aqui.
mas estão todos apontando para a mesma direção. Então esse universo seria anisotrópico, mais homogêneo. Só para você ter uma ideia, isotropia tem a ver com direcionalidade, né? E homogeneidade tem a ver com posição. Ou seja, se a gente está numa posição que vê mais ou menos a mesma coisa em diferentes regiões ou não. Ok, né? Dei aqui uns exemplos aqui, falei sobre coisas legais, falei até um pouquinho de história lá do Copérnico, etc. Mas como é que a gente pode testar isso na prática, né? Porque assim, a gente conjectura que isso é verdade, né? Utiliza isso para então obter algumas das equações que eu mostrei agora há pouco, mas isso ainda assim é uma coisa pressuposta, né? E tem algumas dificuldades aqui, né, em fazer isso, porque num ponto de vista relativístico, tudo que a gente olha está no cone de luz passado. E a gente só observa o que está no cone de luz. Não observa exatamente observa o que está nesse cone de luz aqui. Então, supondo que isso aqui é uma fatia do universo, que a gente está observando aqui, galáxias, aglomerados e tal, a gente só observa o que está no cone de luz. O que está aqui, a luz não vai ter tempo de ter chegado até a gente, que está fora desse cone. Então, a gente nunca vai saber o que acontece aqui. Então, isso já limita que a gente teste a homogeneidade do universo devido a isso. A isotropia a gente pode testar. A gente pode olhar para o céu e verificar se tem alguma quantidade, né, observável, é a mesma em diferentes regiões do céu, estatisticamente falando, né? Mas a homogeneidade tem essa limitação aqui. Entretanto, é possível da gente ainda assim realizar alguns testes de consistência do modelo padrão, ainda com essa limitação, né? Apesar de que também, né, é algo difícil de ser feito, né? Enfim, né? É possível realizar esse teste de consistência, né? E algo também que, na verdade, foi um slide que eu esqueci de colocar para vocês, né? Uma outra hipótese que a gente tem por trás, de certo modo relacionado ao modelo padrão, não, né? Que a gente assume que a física que existe aqui na Terra é a mesma física que existe lá no espaço, né? Lá no universo distante. De outra maneira, a gente fala o seguinte, né? Constantes fundamentais da física, como a velocidade da luz, constante de Newton, constante de Turafina, todas essas que a gente vê ainda na graduação em física, né? Todas essas devem ser constantes também num momento passado, né? Quando a gente olha para o universo, né, e faz observações cosmológicas que estão olhando para um momento bem mais no passado. Elas devem ser a mesma quantidade, né? Isso presume-se, né? Mas tem uma questão aqui, né? Aqui na Terra a gente consegue medir essas quantidades e tal, isso hoje em dia é medido com muita precisão, né? A gente mede muito bem a constante de Planck, a velocidade da luz com, sei lá, com 15, quase 20 casas decimais. Entretanto, né, fazer isso com observações cosmológicas é difícil e muito caro observacionalmente falando. Não só financeiramente, né, mas caro no sentido de conseguir obter uma medida precisa, né? E, né, a gente pode perguntar, né, como é que a gente pode testar isso, então, né, tendo em vista essas limitações, né? Uma maneira seria, talvez, construir modelos, né, que violam tanto a hipótese do princípio cosmológico ou a constância dessas constantes fundamentais, né? Mas como fazer isso de uma maneira que você não caia numa toca de coelho física, ou seja, que você caia num modelo que não tem significado físico, né? Isso é difícil também, né? Construir algo que seja fisicamente viável, né? Considerando esses paradigmas, ou querendo, né, quebrar esses paradigmas. Aí tem dois abordagens, né, que a gente pode seguir na ciência quando a gente quer testar, talvez, assim, fundamentos por trás de um certo modelo ou teoria, né? Um deles é a gente tentar desenvolver, né, modelos que são alternativos, que são fisicamente bem motivados, né? E confrontá-los com relação a observações, experimentos e tal, né? Uma outra maneira, que é isso aqui que eu chamei de bottom-top, né? Que se vai de baixo para cima, né? A gente primeiro desenvolve um modelo, depois vê se esse modelo é viável, né? Enfim, desenvolve a física dele, né? Mas depois vê se, então, ele de fato consegue explicar as observações. E uma outra abordagem, a gente olha diretamente para os dados, né? A gente desenvolve métodos assim, digamos, não digo totalmente cegos, mas métodos olhando diretamente para os dados e verifica se essas hipóteses realmente são verdadeiras sob a luz desses dados. Essa aqui que eu vou seguir agora, né, que eu sigo aqui na minha pesquisa, basicamente, né, e é nisso que a gente vai seguir, então, como é que a gente pode testar, pelo menos essas hipóteses, né, diante dos dados. E considerando também, dentro desse approach 2, né, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer tudo isso sem assumir
vamos assumir o mínimo possível sobre qual é o modelo cosmológico que descreve as observações, né? Quando eu mostrei para vocês alguns slides atrás, lá a equação de Friedmann, como que o parâmetro de Hubble evolui com o fator de escala, as diferentes componentes do universo, né? Isso aí é um modelo possível, né? Então a gente está presumindo, ok, a física do universo é essa aqui. As componentes que a gente tem no universo são essas aqui, né? Mas o que a gente pode fazer também é fazer esse tipo de inferência, né? Testar as hipóteses, tentando evitar, pelo menos o máximo possível, né? Que a gente assuma esse modelo ou algum modelo a priori, né? Uma vez para tentar, então, digamos, olhar diretamente para os dados e verificar, ok, eu obtive esse resultado sem assumir que existe esse lambda CDM ou qualquer modelo parecido. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente só testa a consistência com relação ao modelo de referência, né? Se a gente puder evitar de assumir esse modelo a priori, então essa inferência se torna mais robusta, né? Então a gente pode realmente mostrar, ok, né, que essas hipóteses equivalem independentemente de ter assumido um modelo que já assume essa hipótese a priori. Ou pelo menos a gente pode então refutar, né? Se há um sinal que diverge, né, o que a gente espera do modelo, né? Então, e se assumir esse modelo, já é sinal que ele não serve, né? Claro, né, que a gente pode aqui, né, construir, como eu falei, métodos data-driven, model agnostic, termos bonitinhos aqui, né? Mas claro, né, que a gente sempre tem que tomar cuidado para evitar vieses humanos e maquinários, né? Enfim, agora eu vou entrar um pouquinho mais em mérito aqui de trabalho de pesquisa, né, feito sobre esse tema. Esse trabalho aqui, né, foi um trabalho que tem a ver com a curvatura cósmica, né, que eu falei agora. Foi feito em colaboração com a Mariana Dias, a minha orientanda de doutorado, o Antônio, um estudante de iniciação científica, inclusive está aqui, né. CB sou eu mesmo, né, não coloco meu próprio nome, né, pra quê, né. E Rodrigo Gonçalves, um professor da Rural, foi meu colega aqui do Observatório também, né. Jonathan Moraes, hoje aluno de mestrado aqui do Observatório, mas foi aluno também da Rural até o ano passado. Esse trabalho foi publicado no início desse ano, aqui na European Physical Journal C. Aqui é só o abstract aqui, né? Ok, motivação, né? Como eu falei, né, o modelo cosmológico padrão assume esse princípio cosmológico, né, que corresponde, então, ao que a gente escreve, né, distâncias e idades cósmicas pela métrica FLRW. E a gente pode utilizar, então, um parâmetro da curvatura, que eu mostrei lá para vocês também lá no passado, tem a ver com aquele ômega K0 e tal. Ele pode ser usado como uma espécie de positiva, negativa, plana, mas independentemente de qual valor seja, ela não pode mudar com relação ao tempo. Se essa curvatura muda com relação ao tempo, indica que a geometria do universo mudou em algum momento. Isso já imediatamente viola, né, a ideia do princípio cosmológico, né, que a gente tem um universo homogêneo isotrópico de grandes escalas. Então a ideia é essa, verificar se esse padrão de curvatura é constante com relação ao redshift, usando dados de supernovas e desses tais cronômetros cósmicos. Primeiro, aqui a métrica que eu tanto falei, essa métrica FLRW, segue essa elemento de linha aqui, né? Aqui o K, o fator de curvatura que eu falei, aqui são coordenadas esféricas típicas, né? Esse ômega K a gente pode escrever, defini-lo, né, com relação ao K dessa maneira aqui. Então, dessa maneira que o ômega K0 hoje é essa quantidade aqui, que ele pode ser, como eu falei, positivo, negativo ou igual a zero, né? E a gente também tem, né, eu mostrei um pouco sobre a expressão lá da distância de luminosidade, né, que tem a ver com essa integral do dz sobre h de z, né? Esse h de z eu posso transformar em um h0 vezes um e de z. E aquilo que eu mostrei também não diz respeito à curvatura, né? Com a curvatura você vai ter um fator aqui, que o seno hiperbólico ou seno, né, dependendo do sinal aqui da curvatura, que vem aqui desse termo aqui, né? Se vocês aqui derivar, transformar essa quantidade aqui em uma outra variável, vocês vão ver que vão ser um seno e cosseno, o seno hiperbólico ou seno trigonométrico, né? E a gente pode, então, isolar esse ômega K e escrevê-lo dessa maneira aqui, em função desse E de Z, que é o HZ sobre H0, a derivada primeira da distância, né, desse D de Z aqui,
né, e em relação ao próprio D ao quadrado aqui. Sendo que esse D aqui eu defini ele dessa maneira aqui, né? H0 sobre C sobre 1 mais E, né? Então só tira essas constantes aqui, né? Vezes o DL. Então, se o ômega-K0 não for constante em função do redshift, né? Sendo que esse redshift aqui, a relação que eu tenho, vem através desse E de Z e o D de Z, que vão vir dos meus dados de pronomes cósmicos e supernovas, respectivamente, né? Então a gente pode testar se esse ômega-K0 ele é realmente constante com relação ao redshift. O valor pode ser diferente de zero, que indica um universo não plano, mas ele não pode evoluir com relação ao redshift, senão essa métrica aqui não é a métrica que descreve o universo. Isso é uma relação puramente matematicamente garantida, né? Ok, a ideia aqui é legal, a gente tem um teste aqui, mas como é que a gente faz isso na prática, né? Aqui esses autores aqui foram os autores que propuseram esse teste em 2008, Clarkson, Basset e Lu. Tem ainda uma outra expressão também, né, aqui, que a gente pode reescrever esse cara aqui de outra maneira, obter então essa quantidade aqui. Esse OK aqui, ele testa se o universo é zero ou não. Ou seja, isso aqui não testa o princípio cosmológico, ele testa basicamente se o universo é plano ou não. E a fim de fazer, né, esse teste, né, como eu falei, tem toda, né, enfim, a gente tem um teste interessante, né, tem E de Z e D de Z, né, que vem das observações cosmológicas. Como eu falei, que a ideia aqui é seguir aquele approach, né, aquele approach lá top-bottom e tal, e de olhar diretamente para os dados. O que a gente vai fazer é utilizar os dados de supernovas e cronos cósmicos. Sobre esses dados, a gente vai aplicar um algoritmo chamado um código, né, que segue aqui um método chamado processos gaussianos, né, a fim de fazer a reconstrução das curvas que melhor descrevem esses dados, né, em função do redshift. Dessa maneira, a gente não precisa assumir se é um lambda CDM, se é energia escuro-dinâmica, gravidade modificada, nada do tipo. A gente vai usar um algoritmo para reconstruir essa curva, né, fazendo interpolação e extrapolação em função do redshift. Tá, mas o que é o processo gaussianos? Vou mostrar um pequeno parênteses sobre isso. Ok? Aqui é o artigo sobre isso, né, de original que não que apresentou o método, processo gaussiano, isso é algo já conhecido da literatura de estatística já há muito tempo, né? Mas esse código aqui, né, que a gente tem utilizado de um artigo de 2012 da Marina Zaika, Clarkson e Smith, né, esse código não está mais disponível nesse URL, está em outro agora, né, que essa altura não está mais no meio acadêmico e tal. Aqui tem um monte de equação, né, eu entendo, que eu não vou entrar super em detalhe. Aí eu sugiro que vocês leiam o método, ou que vocês procurem pela internet e tal. Tem várias referências até gratuitas para vocês lerem. Tem um livro até chamado Gaussian Process Machine Learning também, que fala muito sobre isso, explora toda a estatística e matemática por trás, né? Mas assim, processos gaussianos é uma generalização de uma expressão gaussiana. Se nessa última aqui ela é uma distribuição sobre uma variável randômica, né? O processo gaussiano escreve uma distribuição sobre funções. Ou seja, em vez de ser sobre uma variável, um valor vai ser sobre funções. Então, o que o algoritmo tenta fazer é buscar, né, qual seria a melhor função que descreve os dados de acordo com uma certa covariância, que está aqui nesse parâmetro K, né? E também isso tem a ver também de acordo, claro, com um certo kernel. A gente tem que escolher um certo kernel, então, para poder descrever quais são as funções que podem melhor descrever os dados, né? E o que se faz, então, é ajuste sobre dois hiperparâmetros, que são parâmetros do método, né? Esse sigma f e esse parâmetro L, né? E é isso que esse algoritmo basicamente tenta fazer. Ok, esse foi o parênteses, pequeno parênteses sobre processos gaussianos. Voltando aqui, né? Os dados aqui que a gente fez, que a gente utilizou são, né, os dados de supernovas tipo 1A, né, da compilação Pantheon Plus, junto com os dados do Schultz. O total são 1.701 medidas de distância de 1.550 objetos distintos. Tem supernovas que tem duas medidas diferentes, curva de luz e tal, junto com 31 medidas de idade de galáxias, né, de quilômetros cósmicos, como nossos pontos de E de Z. E aí a gente vai então calcular qual seria o ômega-K0 e o K em função do redshift usando processos gaussianos. O único número que a gente tem que assumir aqui, né, de parâmetro cosmológico é o H0, a constante Hubble, né? Aqui a gente sabe que tem a tensão de Hubble, etc., mas o que a gente tem que fazer aqui é garantir, pelo menos que o H0 que a gente esteja usando seja consistente um com o outro, né? Como a gente está usando dados do Schultz H0, então algum dos H0s que eu mostrei lá no começo do seminário
né? É um desses aqui, né? Esse H0 do Schultz. Então, a gente vai adotar esse H0 aqui na hora de calcular, pelo menos o EDZ, né? Porque as supernovas e Schultz já estão meio calibradas em função desse H0. Então, esse é o único pressuposto que a gente faz. Esse H0 tem a vantagem que ele não precisa assumir um modelo para poder estimar esse H0, né? Por usar supernovas em baixa reactivity para isso. Então, a gente não está impondo assim, algum viés na mão, né? A gente só está assumindo um valor aqui como referência. E, né, como eu falei, a gente vai fazer isso tanto para dados observacionais hoje, que a gente expõe, né? Como também verificar quão bom esses testes podem ser daqui, com os dados que a gente pode ter daqui a várias décadas, né? Então, para isso, a gente fez uma simulação, fizemos simulações aqui de medida de distância, 1000 medidas de distância que a gente espera obter de ondas gravitacionais. Tal como eu falei, ondas gravitacionais, eu não vou entrar tanto em mérito, né? Mas é possível também medir distâncias, né, via ondas gravitacionais. Uma outra forma de medir é distância de luminosidade. Só que a distância de luminosidade, né, não é somente um objeto brilhante, né? Uma vela padrão, seria o que a gente chama de sirene padrão. A gente só tem uma medida hoje em dia, mas pode-se obter talvez mais, né, no futuro. E 23 pontos, né, de HDZ que a gente espera obter com surveys de redshift como o JPS, que está já tomando observações e que o ON tem envolvimento, né? Então eu fiz uma simulação aqui bastante simplificada do que a gente espera obter com o JPS e apliquei de novo com essas gaussianas sobre essas simulações para comparar o que a gente tem, né, hoje com o que a gente espera ter no futuro. Resultados. Aqui é o nosso EDZ, com os dados observacionais reais, né? Esse aqui é o nosso DDZ, a distância própria ali normalizada, né? E esse aqui é a derivada desse DDZ, né? A gente precisa dessas três quantidades, né? Você vai lembrar aqui, né? Para poder calcular essa expressão aqui, tá? E depois esse OK aqui. Sei que estou passando rápido, né? Mas enfim. Só para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou mostrando isso aqui. Aqui é a mesma coisa, só que para o JPS, é dizer o DDZ das ondas gravitacionais e o DZ. Vocês podem ver que a curva aqui, né, aqui essa faixa, essas curvas azuis aqui, são as reconstruções para essas gaussianas aqui, em 1 e 2 sigma, basicamente, nível de confiança. E aí vocês podem ver, né, como que a curva aqui fica mais estreita, né, conforme a gente está usando dados futuros, né, porque a gente espera que essas curvas já vão estar bem mais restritas, né. Isso aqui é o que a gente obtém do ômega-K0 com os dados observacionais. Vocês veem que dá essas osciladas aqui por causa do falta de número de pontos, né, que tem aqui em Auschwitz Redshift de supernova. Vocês podem ver aqui como é que vai ficando escasso de supernovas conforme a gente vai para Auschwitz Redshift, né? E se traduz nessas oscilações aqui, né, mas que tem a ver com a limitação dos dados. E esse aqui é o OKZ, né? E o que a gente pode ver, né, que apesar dessas oscilações ter aqui, por causa das limitações observacionais, né, a gente tem algo que está constante com função do redshift. E aqui a gente tem um valor aqui que está consistente com o universo plano dentro de um sigma aqui, né? Já com dados futuros, a gente espera obter isso aqui, né, com relação aqui ao ômega-K0 e isso aqui com relação ao OKZ. Essa curva aqui, sei lá, que deveria estar em ômega-K igual a 0, a gente teve um viés aqui da reconstrução, estava subindo um pouco a curva, mas isso aqui é 1 sigma, né? Então, em 2 sigma aqui, a gente consegue estar bem consistente aqui com o ômega-K igual a 0 e com a constância aqui do ômega-K, conforme esperado, né? Então, e notando aqui, né, nesse gráfico aqui, note a diferença de escala aqui do plot, tá? Daqui de 100 a menos 100, aqui, né? Enquanto que aqui eu estou indo de 1 e pouco até menos 1, né? A escala aqui do OK é a mesma, de 1 a menos 1, né? Vocês veem aqui essa curva aqui, comparado com isso aqui que a gente espera obter com JPS e ondas gravitacionais, né? Então a gente mostrando que daqui a uma década, talvez se a gente for sortudo, né? Vamos ter dados resultados bem mais precisos quanto a esse teste. E aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente incluiu também as supernovas, os dados reais com as simulações, obtendo algumas melhoras aqui, pelo menos em baixo redshift, que é onde tem mais supernovas, né? E ondas gravitacionais não tem tanto. Que é isso aqui, são as conclusões. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, Eduardo. Fone de ouvido aqui. Aí você pergunta... 5 minutos, tá, ótimo. Então, né?
Ok. Mas assim, esse aqui vai ser relativamente rápido, tá? E depois o resto é só conclusões assim. Bom, a motivação aqui desse trabalho, né? Isso aqui é um outro trabalho que eu vou mostrar um pouco mais rápido. Como é que a gente pode medir a velocidade da luz com observações cosmológicas, né? Esse trabalho também foi feito em colaboração com uma aluna de doutorado aqui, me orientando, a Jaiane, também com o Jonathan e Rodrigo, né? Esse trabalho foi publicado no final do ano passado, no JCAP. Bom, a gente sabe que a velocidade da luz é esse número aqui, né? Isso aí talvez vocês já tenham medido, inclusive em laboratório, coisa do tipo, né? Mas como eu falei, né? Isso é medido muito precisamente aqui na Terra, no Sistema Solar, isso é muito bem medido. Mas, né, a gente não tem medidas cosmológicas, né, dessa constante ainda, pelo menos com precisão, usando observações cosmológicas, né? Que são são observações que retratam, né, uma época mais antiga no universo, né? É muito difícil fazer isso, né? Mas a gente, então, dentro desse paradigma que a gente entende da física fundamental, né, a física que a gente mede aqui na Terra não deve ser diferente da física que a gente deve medir em qualquer momento do passado do universo, né? Então, o que a gente interpreta como constante fundamental da natureza aqui também deve continuar sendo constante lá, né? Então, a ideia aqui é verificar como que a gente pode medir essa velocidade da luz com observações que tivemos hoje, tais como essas que eu mostrei agora para vocês, e o que a gente pode, quão boa pode ser a precisão Também, Fábio, que pode mas ser alcançada e se eu com as observações futuros. Que são os mesmos que eu mostrei agora para vocês também. Uma maneira de fazer isso é usando a distância de diâmetro angular, que eu mostrei agora, que a diferença com relação à distância de luminosidade é só pelo fator de 1 mais e ao quadrado, né? A gente tem um dA dessa forma, a gente pode derivar essa quantidade, os dois lados aqui, né, dessa equação, obtendo essa quantidade aqui, e obtendo um C de Z que se descreve por esse número aqui, certo? No modelo padrão, a distância de diâmetro angular é esperada de ter um valor máximo ali próximo de redshift 1,5. Se tem o máximo, então esse dA' vai ser zero, né? Lembrando lá das aulas de cálculo que a gente teve lá no berçário, né? E aí a gente tem, então, que esse número aqui, esse C, né, em Z igual a Zm, vai ser o dA vezes H, né, e propaga o erro, né, devidamente. Então a gente obtém, então, qual é o redshift, né, onde a gente tem um máximo dA, e a partir daí pode calcular a velocidade da luz com uma precisão aqui, né, maior, uma vez que a gente elimina aqui o erro aqui da derivada, né. Enfim, se o dA tem um erro, né, da derivada vai ter um erro maior ainda, né. Para isso, a gente utiliza também supernovas e cronos cósmicos. Como as supernovas nos dão DL, a gente converte DL em dA por essa relação de dualidade de distâncias, assumindo que ela é válida, né? No caso, uma velocidade da luz variáveis, né? Tem modelos que pressupõem isso, né? Essa relação de dualidade pode ser violada. A gente não está pressupondo isso, que a gente está só querendo medir a velocidade da luz, não testar se ela varia ou não, né? Testar em outro redshift e verificar se é a mesma, né? Mesmos dados que a gente teve antes, a gente também vai reconstruir esse dA e HdZ usando processos gaussianos da mesma maneira, para calcular esse C em Z igual a Zm. E vamos fazer a mesma coisa depois para essas simulações, né, medidas de distância de ondas gravitacionais e para essas medidas de HdZ do JPass. Resultados aqui, né, é o questão do dA e a derivada aqui, basicamente a mesma coisa que a gente mostrou antes, né, só tem um fator de 1 mais Z. Aqui a mesma coisa aqui para ondas gravitacionais, né, do LIGO. Os colômetros cósmicos também aqui, né, que temos dados atuais e juntando com o JPass. E essa aqui são as medidas de velocidade da luz que a gente obtém aqui. A diferença entre os plots aqui são os kernels do processo gaussianos, um ou outro, né. O que a gente tem aqui, né, que seria em preto, né, aqui são as medidas com dados atuais, né, aqui, CC mais supernova esse aqui, incluindo o JPass, tem esse número aqui. Em azul e vermelho a gente muda os dados de entrada aqui das ondas gravitacionais, né, muda qual seria o survey, se é o LIGO em vermelho ou se é o Astroscope em azul, né, e a cruzinha é quando tem ou não tem o JPass. Mas o que a gente pode ver aqui, comparando esse dado aqui em preto com esses aqui, né, a gente tem uma melhora significativa, né, na precisão da medida, né. Isso acontece em todos os casos aqui, né, também nesse kernel aqui, também. E notando que essa barra de erro aqui está em 2 sigma, tá?
Então, assim, o normal seria 1 sigma, a gente colocou em 2, né? Que a gente pode ver aqui colocando, né, aqui o que está em preto comparado com o que está em azul e vermelho, a gente vai ter uma grande melhora nesses casos aqui comparados a esse. Por exemplo, aqui colocando em termos de número, né, a precisão que a gente tem da medida da velocidade da luz, que bate em 2 sigma e pouco, né, com a medida da velocidade da luz aqui na Terra, né, mas a incerteza aqui está em 6%, ou 4,5% aqui usando esse kernel aqui do Gaussian Process. Ao passo que se a gente, então, né, fazendo com essa análise com dados ondas gravitacionais, né, incluindo também o que a gente vai ter do JPass, essa precisão, essa incerteza, então, vai cair de 6% ou 5%, 5, 6%, para algo em torno de 2% ou até 1,5%, mais ou menos. Então, assim, parece até uma medida, uma coisa pequena, né, essa redução, né, mas assim, 6 para 1% até bastante coisa, né. Enfim, e é uma precisão ainda que, é claro, não é competitiva com valores que a gente mede aqui da Terra, mas considerando o que a gente tem hoje, porque a gente espera obter daqui a 10, 20 anos, vai ter uma melhora significativa, né? E aqui, né, basicamente, um resumo de tudo que a gente mostrou aqui, né? Que a gente tem um modelo padrão que a gente ainda tem, digamos, não entende bem o que são, né, qual a natureza física das suas componentes, ainda tem dúvidas sobre como seria essa energia escura, como ela pode não ser, se pode ser dinâmica ou não é. Enfim, em vista, né, dessa falta de compreensão que a gente tem sobre esse modelo padrão, então algo importante é a gente voltar para a base, né, voltar para as origens ali, né, e revisitar e testar essas hipóteses fundamentais que existem por trás dele. E aqui eu mostrei que eu testei 2 hipóteses possíveis, né, 2 hipóteses fundamentais possíveis, né? Uma delas com relação ao universo homogêneo isotrópico, o princípio cosmológico, que está no coração do modelo padrão. Uma outra, a gente testa a física fundamental por trás do modelo padrão, né? Medindo, né? Medindo a velocidade da luz com observações cosmológicas, né? E de maneira assumindo o mínimo possível sobre o modelo cosmológico por trás dessas observações, né? Assim, usando processos gaussianos para reconstruir esses dados, né, em função do redshift, então fazer inferência sem do princípio, a gente encontra algo consistente com o princípio cosmológico e consistente com a velocidade da luz, tal como a gente observa média aqui na Terra, né? Claro, com uma precisão ainda limitada nos 2 casos, mas, né, de todo modo, a gente também inferir o que no futuro, daqui talvez a 1 década, 2 décadas, quando vocês estiverem talvez fazendo pesquisa em astronomia, ou não, né, em algum momento, em algum lugar pelo mundo afora, né, se o planeta continuar habitável até lá, né, eu vou assumir que sim, né, mas presumindo isso, né, a gente vê que a precisão do que a gente pode fazer essas inferências e testar as hipóteses vai melhorar substancialmente, que a gente pode então determinar de fato, né, se são hipóteses válidas, né, se o modelo cosmológico padrão realmente é válido ou se não, né. E é isso. Obrigado. Bem, vamos começar com as perguntas. Alguém? Primeiramente, obrigado pela palestra, muito boa. O senhor pode voltar naquele slide inicial onde você mostra a dinamicidade da energia escura? Esse daí mesmo, passou... Isso daí. Eu não entendi muito bem como essa excentricidade desse gráfico explica a diferença do modelo que a gente conhece, né? Que seria a constante. Você pode explicar um pouco melhor? Sim. Realmente eu passei rápido, né, sobre esse tema, até porque, né, não era tanto o foco principal explorar essa dinamicidade da energia escura, né? Vou mostrar o seguinte aqui. Vou avançar alguns slides aqui, tá? Esse aqui, por exemplo. Aqui a gente considera que seria a constante cosmológica, que é aquele overlap lá, né? Então você vê que não evolui com redshift. Se eu tenho um universo... Aqui, né? Eu não estou falando... Aqui tem 2 parâmetros extras além daquele, né?
E então eu vou ter uma outra componente aqui, vai ter um outro ômega DE, Dark Energy, vezes uma função do redshift aqui, uma função do fator de escala. Então aí aparecem esses dois parâmetros. Eu não mostrei explicitamente a equação, né? Mas tem aqui, entra aqui nesse termo, ao invés de ter esse ômega lambda constante, eu vou ter um ômega DE versus uma função do redshift, que tem a ver com a forma que eu dou para esse W0 ou WA, né? Mas isso aí dá para resolver analiticamente. E é daí que surge, né, uma evolução aqui, vem junto dessa componente aqui, que vem daqui também, né? Só muda a forma dela, né? Muda também a forma como essa equação evolui também, né? Você pode colocar essa equação de estado aqui, esse W, né? Colocar uma função W0, WA em uma função do redshift, né? E aí resolver essa equação diferencial. Aí você vai dar uma outra... Vai dar aqui um outro resultado aqui, uma outra função do redshift acompanhando esse termo. Muito bom. Eu tenho outra pergunta associada a essa, que eu acho que o senhor acabou de responder meio que intrinsecamente. Então, não necessariamente eu preciso criar novos métodos para poder tratar essa dinamicidade. Eu posso simplesmente adaptar elas para isso. Sim. Por exemplo, esse W0, WA aqui, isso aqui tem uma parametrização, né, dessa equação de estado aqui, né? Pode colocar um W0, WA e alguma... Geralmente o W0 é uma constante, o WA tem uma função do redshift. Esse resultado aqui assume uma parametrização específica. Se não me engano, é W0 mais WA vezes 1 menos A. É até uma coisa simples, né? Em função do fator de escala. Existem outras da literatura concorrentes com essa que, de certo modo, ainda conseguem escrever as observações, né? Algumas já foram excluídas, algumas não conseguem escrever, né? Então, a priori, você tem uma certa liberdade para escolher como é que essa função, né, do fator de escala ou do redshift, né, que acompanha essa parametrização, né? Na prática não vai ser toda que vai funcionar, né? A gente tem que fazer de uma maneira a não destruir o que a gente entende do universo, né? Tem que ser algo que tenha no futuro, por exemplo, que, sei lá, tenha... Enfim, a gente sabe que tem que ter uma área dominada por matéria. Então, essa componente tem que ser subdominante em épocas mais antigas, por exemplo, né? Então, assim, há uma certa liberdade para escolher essa parametrização, mas nem tanto, que pode ser qualquer coisa, né? Tem essas nuances aí. O que eu posso falar é que essa aqui é talvez essa que eu falei agora, a mais popular da literatura para testar se há uma dinamicidade da energia escura ou não. Mas existem outras parecidas com essa na literatura. Esse é um campo que está em aberto agora, né? Devido a esse resultado aqui, né? Nada. Eu tenho uma pergunta. Obrigada pela palestra e Obrigado. Parabéns pelos trabalhos. Eu fiquei um pouco confusa, na verdade, sobre aquele top-bottom approach, que no caso é o que vocês usam para o trabalho. E eu acho que por isso que eu não entendi muito bem por que vocês escolheram o JPass, as observações do JPass. Tipo, porque tem muitos filtros. Tá, o top-bottom, isso aqui é um termo, assim, bem... Né? Já que estou usando termos em inglês, né, para ficar chique, né, vou usar um termo bem loose. Tô brincando. Né? Assim, a ideia aqui seria algo que, assim... Bottom top seria algo que a gente começa da base, ou seja, construindo o modelo teórico, construindo ali toda a física por trás, e depois a gente olha para os dados e vê o que eles dizem, né? O top bottom seria o seguinte, eu vou olhar diretamente para os dados, assumindo que os dados são a natureza, e a gente não sabe nada a respeito dessa natureza, então eu vou olhar diretamente para eles e depois ver. Depois testar, então, ok, tem algo diferente do que eu espero, tem algo diferente ou não do que eu espero, né? Se eu encontrar algo diferente do que eu espero, então eu vou reformular a minha teoria. Vou reformular o meu modelo e o meu entendimento teórico daquilo, né? Então é mais nesse sentido, né? De olhar talvez o que a gente tem, coisa teórico, que a gente formula primeiro a pergunta, para depois fazer experimentos e olhar para os dados e ver o que eles dizem. É mais nesse sentido aqui, né? Aqui eu estou olhando diretamente para os dados e testo, né? E verifico se eles conferem com o que eu espero que eles... Com o que eu espero, né, que seja um modelo, digamos, verdadeiro, que escreve os dados, né? Quanto à escolha do JPass, tá? É uma boa pergunta. Eu escolhi o JPass, né, para umas simulações que são bem simplificadas, né, de certo modo, né? Pelo fato da gente ter envolvimento, né, aqui no observatório com essa colaboração do JPass. Existem outros telescópios que estão em andamento agora, como vocês já devem ter ouvido falar, do Vera Rubin, né, que teve a primeira luz agora. O James Webb também já tá funcionando há um tempo. O Euclid, que teve a primeira luz no ano passado, se não me engano, né? É que esses resultados já foram testados fazendo simulações para esses surveys, sabe? Esse, no caso do JPass, ninguém nunca explorou pelo menos esses aspectos dessa simulação.
a esses servers é que ele é um instrumento bem mais barato, vamos dizer assim. Não é barato, né? Não é uma coisa que você compra aqui na lojinha, né? Mas ele é proporcionalmente ordens de magnitude menos preço do que foi o Euclid, do que é o Vera Rubin, do que vai ser o SKA, o telescópio lá na África do Sul, né? Vai ser ordens de magnitude menos, né? Por ser uma fotometria de banda estreita. Então, assim, considerando que vai ser fotometria, né? E que vai ser um instrumento mais barato, né? Ele vai ter uma resolução muito boa. Né, talvez competitiva com o que a gente espera ter com o DESI, com o Euclid e custando menos, né? Por isso também eu quis também explorar esse aspecto também. E nesse caso, o número de filtros do JPass é uma vantagem para o seu trabalho ou... É uma vantagem porque diminui a incerteza. O que eu preciso, né, no caso, assim, eu não levei em conta esses aspectos observacionais mais, digamos, mais técnicos, assim, para fazer as simulações. Eu fiz as simulações baseadas aqui, basicamente, no que a gente espera. Isso aqui já tem esse valor que quer dizer, né? Isso aqui, basicamente, Bom, aqui eu assumi um modelo, né, para poder gerar simulações, né? Eu não falei, mas simulações você tem que assumir um modelo fiducial. Então, eu assumi o modelo lambda CDM, né? Eu quero só testar a consistência, né? O quanto que vai ser barra G ao redor desse lambda CDM, né? Aqui, né, já tem alguns artigos já de alguns anos atrás que nos dizem quanto deve ser a incerteza desse EDZ em função do redshift, e isso, por sua vez, também tem a ver com esse número de bandas e tal. A relação exata eu não sei dizer, teria que olhar nos artigos e tal. Talvez essa barra G também já não sejam tão, talvez estejam um pouco otimistas ainda, né? Mas a ideia é essa, né? Que proporcionalmente você vai ter que essa barra de erro aqui tem a ver com o número de bandas que você pode ter, com a área que o survey observe, por aí vai. Né? Nada. Uma última pergunta. Primeiro, obrigada pela palestra. Maravilhosa. Queria dizer que eu adorei o slide do parênteses, achei uma graça. E a pergunta eu vi lá no finalzinho que você fala um pouco nas conclusões sobre a métrica FLRW. Isso. Então, se ela for descartada, a gente sabe que ela vai descartar o modelo padrão, o modelo cosmológico padrão, que é o lambda CDM. Mas o que mais que ela vai descartar? Quais são as outras consequências disso? Tá, uma boa pergunta. O que eu consigo pensar, né, basicamente, é que essa métrica, a princípio, né, até para dar um pouquinho de história, né, que talvez você já saiba, né, assim, que assim, né, quando se pensaram nessa métrica, né, os primeiros autores foram o Robertson e o Walker. E muita gente pensa que é o mesmo cara. Não, são duas pessoas diferentes. Não, o Robertson traça o Walker, são duas pessoas diferentes. Os dois são matemáticos, não são físicos. O que eles pegaram é que, matematicamente, se a gente tem uma variedade, né, um ponto de vista de variedade seria pra gente, por exemplo, nosso universo dá pra pensar no ponto de vista da geometria diferencial com uma variedade quadridimensional. 3 dimensões de espaço e uma de tempo, né? Para o matemático, o que é espaço, tempo, eles não é essa a preocupação exata deles, né? O que eles viram é que para o universo ser homogêneo isotrópico, uma variedade quadridimensional, tem que seguir esse elemento de linha aqui... Cadê? Nossa, tem que voltar muito no passado. Aqui, ó. Esse elemento de linha aqui, né? Eles obtiveram isso e depois, né, isso foi adaptado pelo Friedman, Lemaitre, para explicar o universo em grande escala, né? O que eu consigo ver, né, ok, se a gente não tem essa métrica, realmente o universo não é homogêneo isotrópico, né? Se o universo não é homogêneo isotrópico, a gente pode ver, ok, que o que a gente observa de um lado do universo, o que observa em alguma região, não vão ser consistentemente iguais. Eu não consigo pensar em nada exatamente para além da cosmologia. Talvez, assim, eu falo que eu não consigo pensar em nada. Pode ser que, matematicamente falando, tenha ainda outras consequências e tal. O que eu consigo ver é que você não tendo essa inscrição aqui, né? A gente, de fato, né, tem algo no universo que vai ter, talvez, alguma posição ou direção que não vai ser, que a gente não vai observar o universo do mesmo jeito. Seria bem mais difícil de interpretar o que a gente está observando em nossa volta. E o que talvez outra pessoa em outro lugar do universo, se é que vai ter alguém fazendo isso, né? Se é que há isso, né? Também observaria algo diferente da gente, né? E assim, né? É difícil a gente extrapolar e pensar, poxa, tá um universo muito grande, por que deveriam haver direções e posições privilegiadas, né? Por quê, né? Copérnico também não via sentido nisso, né? E pra mim, assim, né? Pra mim faz sentido, né? Que não haja isso, né? Não faz sentido a gente pensar que a gente ou algum lugar do universo é diferente ou privilegiado ou especial com relação ao outro, né? Isso aí, pra mim, não é uma coisa que realmente, em termos filosóficos, né? Faz sentido. E não somente a gente pensava isso, até povos originários antigos também pensavam um pouco sobre isso, né?
Por mais que a gente tenha a noção que antigamente o pessoal pensava num universo geocêntrico e tal, mas isso eram os gregos e parte dos gregos, né? Nem todos pensavam assim, né? Então, o que eu consigo pensar é que realmente, né, existem outras métricas na literatura, além dessa. Existem métricas inhomogêneas, existem métricas também, modelos de Bianchi, que são métricas anisotrópicas. Esse caso aqui, inclusive, é um caso especial de Bianchi, né? Eu não sei qual o número, que são muitos, né? Mas existem outras alternativas, né? O que eu consigo ver, basicamente, é uma interpretação física do que acontece. A parte matemática, eu confesso que eu já faltei essa aula de geometria diferencial. Muito obrigada. Nada. Agradecemos novamente ao Dr. Carlos. Obrigado.